Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é como engajar as equipes durante a pandemia. E para contar para a gente mais sobre isso, o nosso convidado de hoje é Carlos Batista, especialista em transformação digital. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu que agradeço. Para começar, eu queria saber se as empresas, né, elas têm relatado dificuldades para gerenciar os seus funcionários agora nesse momento de pandemia em que há muito trabalho home office? Na verdade, é assim, sempre foi um problema, não é? A questão é que quando as empresas obrigatoriamente foram para o home office, a coisa potencializou-se. A dificuldade da distância, e como nós somos um povo latino, a gente precisa da proximidade, a gente precisa estar próximo do liderado, do líder, para receber uma instrução. E neste mundo agora que se potencializou, que ele realmente se transformou digitalmente, não tem outra solução a não ser estar em casa. E aí as pessoas tiveram essa dificuldade de se aproximar das equipes. Essa tem sido uma reclamação de todos os nossos clientes. E como fazer essa aproximação, né? As pessoas estão trabalhando em casa, muitas vezes o que se tem, né? A chefia se tem é o relatório de trabalho ou o resultado, mas não tem mais aquela conversa, aquela orientação mais próxima, né? Ou não, eles estão conseguindo fazer essa orientação e se aproximar do seu funcionário. Gerou essa dificuldade, a distância. Como é que eu acho que tem que ser resolvido? Por manter a proximidade, mesmo tendo um computador entre nós os dois. Não pode ser o fato de eu ter este computador que eu deixo de conseguir comunicar com o meu liderado. Então eu preciso, na mesma, de algum jeito, ser um líder o mais autêntico possível, o mais próximo possível. Transformação digital traz um conceito com ele também, na verdade é um conceito antigo, mas ele ficou mais forte, que é tal da agilidade. E agilidade fala de gestão à vista. Então eu preciso que esse gerenciamento, junto com a autogestão, ele seja mais forte do que nunca. Eu preciso estar próximo do meu liderado de um modo autêntico. Em vez de ser aquele líder em que eu dou a instrução e a pessoa pura e simplesmente vai lá e obedece, eu preciso começar a estar perto do meu liderado e inclusive compartilhar os problemas com ele. Se eu compartilhar com ele, eu consigo ter muito mais soluções, muito mais alternativas e inclusive ele compra o problema junto comigo para me ajudar a resolvê-lo. Esse é um dos grandes pulos, é essa proximidade, ser autêntico e estar perto do liderado. Essa distância física, né, entre os profissionais, né, funcionários e também os gestores, diminuiu um pouco o conflito entre eles ou não? Eu acho que numa fase inicial ele gerou mais conflito. Porquê? Porque junto com... Já tem o problema, a dificuldade da gente ir para home office, tem uma dificuldade normal dos processos e ao mesmo tempo ainda nós estamos a ser bombardeados com um conjunto de informações que gerou stress. Então a gente tem o stress não só do nosso dia-a-dia profissional, como também esse stress de fora que está vindo. Então isso acabou gerando muito mais conflito, principalmente numa fase inicial. Acho que com o tempo as pessoas estão se readaptando, as pessoas estão se aproximando. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples e engraçado para a gente pensar nisso. Quando apareceu toda essa onda de redes sociais, os aplicativos de comunicação, de mensagens, etc., nos ajudou também a reaproximar das nossas famílias, não é? Só que no mundo profissional a gente estava usando, mas estava usando de um jeito não tão pesado como está sendo hoje. E logo no início
gerou esse choque, tal como gerou com as nossas famílias no início, quando apareceram os aplicativos de mensagens. Mas acho que agora as pessoas estão começando a entender que dá para chegar lá também. Dá para chegar lá. Vou-lhe dar um exemplo que eu digo para muitos clientes meus. Todo mundo fazia happy hour, ou quase todo mundo fazia happy hour à quinta-feira, né? Tipicamente ia tomar o seu chopinho ou o seu suco de laranja e comer uma coxinha. E quando a gente vai para o digital, quando vai para o home office, a gente perdeu isso. Nós perdemos isso. E uma das coisas que eu tenho dito aos meus clientes é: porquê que vocês não estão pegando nas equipes e não estão fazendo? Porquê que vocês não estão fazendo um happy hour virtual? Qual é o problema da gente sentar na frente do computador com uma cerveja, contar histórias uns dos outros? De repente a Priscila sabe tocar violão, toca uma música para a equipe, o outro sabe contar piada, conta uma piada. Por que não fazer isso? Porquê que eu preciso de estar na mesma sala, no boteco, seja onde for, se eu posso fazer isso virtualmente também, entre aspas, ou digitalmente? Então, são pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia-a-dia, simples, não tem nada de complicado, e isso ajuda a manter essa proximidade e, acima de tudo, a limpar um pouquinho esses atritos naturais do dia-a-dia que foram potencializados com essa ferramenta chamada computador no meio de nós. Você falou da questão do happy hour, né? Mas isso deve partir do gestor ou é apenas uma organização entre os próprios funcionários? Porque isso normalmente no ambiente ali físico, vamos ali no barzinho, então acabou o expediente, não é uma coisa muito programada, né? Já no ambiente virtual tem que ser uma coisa programada, precisa abrir uma sala de conversa, precisa usar um software adequado. De quem deve partir, então? Lembra-se que eu falei de agilidade. Um desses princípios da agilidade é a autogestão. Uma das coisas que a gente deve tirar deste momento de pandemia, em que obrigatoriamente nós entramos nessa transformação digital, quem não estava entrou, é que junto com essa agilidade eu preciso ser o protagonista das coisas também. Então não basta eu ficar à espera que o meu chefe, o meu líder chegue e diga assim: eu estou achando que vocês estão com um problema de comunicação, vamos fazer um happy hour, porque isso não é genuíno. Eu preciso que todo mundo tenha essa iniciativa, toda a equipe ela tenha essa iniciativa. Então não precisa ser o líder, pode ser qualquer funcionário dizer assim: cara, vamos fazer na sexta-feira uma... sei lá, chamei um amigo meu para fazer uma palestra sobre qualquer coisa, vamos fazer um bate-papo sobre as possibilidades de solução, como melhorar o nosso dia-a-dia, não sei, qualquer coisa que sirva de tema de discussão e que isso vire um happy hour. Não precisa ser o líder especificamente. Cada um de nós hoje tem que ser o protagonista para chegar no resultado. Tem que ter esse autogerenciamento para que as atividades, seja o que for, de lazer ou profissionais, para que elas aconteçam. Não vale a pena ficar só à espera. É muito diferente, né, quando a gente fala pessoalmente, ou até fala pelos aplicativos, enfim, por telefone, do que quando se escreve, né? Nem sempre o que se escreve realmente é entendido da forma correta. Você acha que os líderes, os gestores, eles precisam ter essa outra ferramenta, não só mandar os e-mails, mandar ordens ou passar feedbacks, mas também ter o frente a frente, mesmo que seja por meio de um computador ou de uma ligação de vídeo, chamada? Claro, sem dúvida, Pri, sem dúvida. Uma das coisas que todo mundo reclamava é da quantidade de e-mails que nós recebemos por dia, não é? E e-mail é uma coisa que não tem sentimento. Por isso é que criar umas carinhas sorridentes, os kkkk, precisamente para dar algum sentimento no e-mail. Quando a gente entra em videoconferência, resolve um pedaço desse problema. A gente não tem a proximidade, obviamente sempre vai ficar faltando o abraço, o cafezinho, não é? Aquela conversa mais de cafezinho, mas a videoconferência ela resolve essa questão. Ela ajuda nesse engajamento com a pessoa, porque o e-mail ele é muito frio, ele é às vezes até cruel o modo como eu escrevo, e eu que venho de uma cultura diferente, você não imagina os choques que eu tive até hoje de um e-mail que eu escrevi,
e não tinha nada de agressivo, e a pessoa que o leu o entendeu com uma certa agressividade. É normal, porque não tem esse sentimento. Agora, quando eu falo, eu coloco a minha entoação, coloco o meu tom de voz, eu consigo abraçar, entre aspas, a pessoa de um modo muito mais fácil do que eu faço. Então, no futuro, a gente vai cada vez mais ter essa conjugação de meios de comunicação. A gente vai ter os momentos em que vai ter que se reunir realmente pessoalmente, porque faz parte, somos seres humanos, não somos autómatos, a gente precisa de abraçar, a gente precisa de se tocar, né? Mas vai ter muitas vezes momentos em que é uma videoconferência. Principalmente uma cidade grande como é São Paulo, né, com 12 milhões de habitantes, é uma cidade já com uma logística complexa, né, sim, é maior com o número de habitantes do que, por exemplo, um país como Portugal. Então, o trânsito, tudo isso virou complexo. Por que eu tenho que atravessar uma cidade, às vezes, para fazer uma reunião que eu posso fazer por videoconferência? Tá? E ela consegue colocar esse sentimento que no e-mail eu não conseguiria. Eu acho que vai ajudar-nos a reduzir um pouco essa quantidade de e-mails que nós ficamos trocando diariamente e vai-nos ajudar de um modo mais eficiente nessa comunicação entre fornecedor-cliente, liderado líder. Acho que vai ajudar muito, vai resolver um pedaço desse problema com certeza. E qual a frequência que deve ser feita essa abordagem, tanto por uma ligação ou uma videochamada? O gestor, ele precisa diariamente ter esse contato com o seu funcionário para que ele esteja engajado? É importante, importante. Esse velho modelo de gestão de que o patrão descia no chão de fábrica, vai lá, dá 4 instruções, vai embora e volta na semana seguinte, isso não funciona mais. O mundo está demasiado volátil, o mundo está demasiado dinâmico para que uma decisão hoje, ela dure uma semana. Então, nada melhor do que fazer reuniões constantes, fazer alinhamentos diários, de preferência. De novo, com o tema da agilidade, uma das coisas que se preconiza é falar a tal da daily meeting, a reunião diária de status. Então, reuniões rápidas de 15 minutos, muito direcionadas, normalmente com 3 perguntas: o que é que eu fiz, o que é que eu vou fazer e o que é que me pode estar bloqueando de continuar as atividades. Pronto, direcionado para isto. Isso me resolve o problema, mantém a produtividade e, acima de tudo, mantém a proximidade. Porque ele sabe que eu não sou um líder distante da minha equipe. Ele sabe que eu estou próximo, estou juntinho e eu consigo, de algum modo, ir resolvendo esses problemas. Isso é o que também se chama do tal do líder servidor. O líder não pode ser o cara distante. O líder tem que ser o cara que está ali perto para servir a equipe e mantê-la junta, mantê-la engajada. Tá? Esse é crucial. Proximidade das equipes no gerenciamento do dia-a-dia das atividades. E, Carlos, qual é o principal desafio para manter uma equipe engajada e focada nesse momento de pandemia? Para pensarmos nisso, a gente tem que começar por pensar o que é o tal do engajamento. Tá? Uhum. Se a gente pegar no dicionário, fala que engajamento é a pessoa que executa voluntariamente uma atividade e com afinco. Ela está dentro, ela comprou aquela atividade como se fosse dela. Então, para que eu mantenha a minha equipe engajada, eu preciso que as pessoas estejam conectadas com a atividade e principalmente com o propósito. Se eu tenho uma determinada atividade e o funcionário, o liderado, ele vê como uma atividade e que não é dele, ele vai fazer por fazer. Mas ele não vai ser tão produtivo como poderia. Agora, se você entra naquela... Se você compra aquela atividade, se você leva para você aquela atividade, você vai entrar de corpo e alma, você vai executar o melhor que você sabe, porque é a sua atividade. Não é a atividade do outro, não é a atividade do meu chefe. Tá? Não é a atividade da minha empresa. Eu estou comprado. Então, é crucial que a pessoa saiba porque é que está fazendo,
saiba o que é que está fazendo, para que ela possa comprar essa atividade, para que ela possa entrar de corpo e alma, como eu disse, nessa atividade. Isso é crucial, saber. E para isso, o que é que eu preciso fazer? Comunicar. Eu preciso chamar a minha equipe, explicar o que é que eu tenho que fazer, porquê que eu tenho que fazer, explicar a situação, principalmente em tempos de pandemia, eu deixar claro a situação em que eu estou. Não tem problema de o líder dizer, cara, eu hoje, a nossa empresa está com uma dificuldade. Normal. Assim, dificilmente, num momento deste, uma empresa não teria uma dificuldade. Todas estão tendo dificuldade, maior, menor, mas estão tendo. Então precisa comunicar isso para que as pessoas entendam e entre aspas, comprem a empresa para eles. Eles vão ter que se engajar a sério. Então é crucial comunicar para que as pessoas entendam o que é que está acontecendo, e para isso a tal da gestão à vista. Não tem problema de usar, por exemplo, aqui atrás de mim está um Kanban. Não tem problema de usar um Kanban e deixar claro, olha, as atividades que estão por fazer, as dificuldades que nós temos são estas. Quem pode colaborar? E esse é um segundo ponto, que é trazer a equipe para colaborar em cima das soluções. Muitos líderes chegam na equipe e dizem, olha, temos um problema, e pronto, e ficam por aí. Mas porquê que eu não posso chegar ao pé da minha equipe e dizer assim, Priscila, estamos com um problema, o problema é este. O que é que você me sugere para a gente resolver o problema? Deixem os liderados entrarem nessa solução também. Porque se as pessoas entrarem nessa solução, a chance de eu ter mais ideias e melhores é muito maior, porque são várias cabeças pensando ao mesmo tempo. Tá? Esse é um outro vício que muitos líderes têm. Estou aqui há 30 anos na frente da minha equipe, não vai ser um liderado meu que tem 2, 3 anos que vai ter uma ideia melhor que a minha. Esqueçam, não existe mais isso. Hoje o que interessa é a maneira como o meu mindset está montado. É a minha cabeça aberta para que eu possa ouvir soluções completamente diferentes e às vezes radicais. Então é crucial também que os líderes abram a sua cabeça para ouvir o que as equipes têm para trazer. Então acho que desse jeito, comunicando, trazendo as pessoas para trazerem as soluções, não é? Para dentro dos problemas e poderem aportar, criando grupos de trabalho que de algum modo eles pensem em alternativas, pensem em soluções. Eu acho que é a melhor maneira neste momento da gente engajar e nunca esquecer, celebrar. Chega na sexta-feira, faz o tal do happy hour, não custa. Sim, hoje com ferramentas gratuitas, são 20, 30 minutos. Eu tenho participado de aniversários com pessoas dentro desse aniversário que nunca estariam lá. Né? E hoje a gente consegue ter, durante 30 minutos que seja, uma pessoa faz um brinde, canta parabéns, chama a equipe para fazer esse happy hour. Um toca o violão, o outro conta piada, um faz uma palestra, um fala de um livro que leu e comunica e conta para os colegas o que é que o livro fala. Super enriquecedor, e tudo isso transforma este, eu diria, novo normal no que vai ser o nosso normal. Não vai ter muito mais do que fugir durante os próximos tempos, e na realidade eu acho que mesmo depois de cura, vacina, etc., da pandemia, eu acho que de algum modo algumas coisas vão ficar. Não tem como a gente fugir muito, e assim, a gente vai adotar muitas das práticas que fomos obrigados hoje a fazer. Carlos, você falou de trabalhar com transparência, né, com os seus subordinados, os funcionários, falando das dificuldades da empresa, mas como fazer isso de uma maneira em que as pessoas não se sintam acuadas e amedrontadas, né? Falar que a empresa está passando por uma dificuldade, a primeira coisa que o funcionário pensa é: vamos ter demissões, né? E como passar essa informação de uma maneira como você falou, vamos dar um gás, vamos aumentar as nossas vendas, vamos melhorar nosso trabalho. Então, sendo autêntico, comunicando as coisas
e trazendo as pessoas para perto. A pessoa vai pensar que vai ter demissão se eu chegar numa reunião com 30 liderados e disser: olha, a nossa empresa está passando por dificuldade. Se eu ficar aqui, com certeza que as pessoas vão pensar, cara, vai ter corte, não tem outra alternativa, né? Agora, se eu disser que, dado todo esta questão que está acontecendo, nós também estamos envolvidos, nós estamos no meio desse problema e estamos sofrendo também. Qual é o nosso sofrimento? Porque as nossas vendas iam aumentar, mas reduziram. Que outras alternativas é que eu posso ter? Quem tem ideias? Quem consegue colaborar com isso? Trazendo as pessoas para dentro e trazendo principalmente com as soluções e não só comunicando, com certeza que a pessoa vai pensar: ok, está na minha mão também. Não é um problema do meu líder, não é um problema do meu patrão, não é um problema do C-Level, do CEO, CIO, CFO. Não é um problema só deles. Porque eles também não querem acabar com a empresa, com certeza. Eles têm uma responsabilidade social. Então, se eu chamar essas pessoas, com certeza que elas vão vir com ideias. Isso era o que deveria ter sido feito, na minha opinião, quando se começou a falar da transformação digital. A transformação digital, ela não foi só tecnologia. A tecnologia foi um viabilizador. Ela tem muito relação com o foco no ser humano. E para eu focar no ser humano, eu tenho que constantemente trazer ideias novas, porque o ser humano é um ser meio complexo, não é? Que muda de opinião diversas vezes. Então eu preciso trazer as pessoas para que elas me vão trazer novas alternativas de acordo com o ser humano, vai mudando também. Neste momento, isso foi obrigatório. Não teve outro jeito. Então, a melhor maneira é eu trazer essas pessoas para elas me trazerem alternativas. Vamos pensar num caso bem simples. Quantas e quantas lojas físicas não tinham sequer um site? Não tinham um site para vender, uma coisa tão simples, não é? E porquê que não tinham? Estava tranquilo, estava na sua zona de conforto, a loja, vendendo, uma região legal e tal, pronto. De repente, elas tiveram que ir. Porquê que elas não chamaram, algumas dessas lojas, obviamente, não chamaram a equipa a dizer: gente, nós temos um problema. Uma das alternativas é ir para comércio eletrónico. Tem alguém que saiba de tecnologia que me possa ajudar? Simples assim. Eu não acredito que o ser humano que está lá, que é liderado, não vá tomar uma ação para ajudar para o bem de todos. Todo mundo precisa e todo mundo gosta de fazer isso. Então, chamando a equipe, o modo como você comunica a equipe, ele é importante. Nesse momento de pandemia, em que a economia também passa por sérias dificuldades, há a possibilidade de que as empresas aumentem os lucros? Tem. A gente tem que pensar que, assim, para eu aumentar o lucro, eu tenho aqui alguns aspectos. Tenho um aspecto de reduzir custo, tenho um aspecto simples que é aumentar preço, mas que num momento de crise talvez não seja a melhor estratégia, porque então eu vou vender menos ainda, né? Ou eu tenho como melhorar a minha produtividade. Então, se eu engajar as pessoas, a minha produtividade ela vai ser positivamente impactada. Não existe outra alternativa, tá? Então, com tudo isso que a gente conversou até aqui, com certeza já vai ajudar as pessoas a produzirem mais e melhor, com mais assertividade. Isso vai impactar nos resultados das minhas empresas. É óbvio que não é fácil, porque o impacto económico de uma crise destas ele é grande, é muito grande, e não é um impacto local, é um impacto mundial. Uma coisa é uma crise económica nacional que de algum jeito a gente vai escapando para vender mais para fora, exportar mais, de algum jeito diferente. Mas neste caso vai impactar todo mundo. Mas existem alternativas de eu, engajando as pessoas, melhorar a minha produtividade e eventualmente até reduzir custo, porque se eu ganho assertividade, eu ganho também em redução aquilo que se chama o custo de qualidade ruim, o cost of poor quality. Tá?
eu consigo melhorar isso e, de algum modo, eu consigo entregar com mais assertividade. Então, com certeza, eu vou conseguir melhorar o meu resultado da minha empresa. Tá? Você deu algumas dicas, né, para que o gestor, né, os gestores, eles engajem, então, os seus liderados. Mas o que de jeito nenhum esse gestor deve fazer, que ali vai realmente atrapalhar todo o trabalho que ele fez presencialmente, de uma forma que ele, né, você falou da transparência, passar as informações, trazer para perto de si, mas o que esse gestor não pode fazer, que realmente pode afastar dele todos os seus liderados? Eu acho que o mais importante neste momento é esquecer que tem um ser humano do outro lado. O fato de eu ter aqui um computador entre nós os dois, eu não posso esquecer que de um outro lado tem um ser humano, a Priscila, que tem as suas ambições, as suas aspirações, que tem os seus problemas familiares, tem os seus problemas profissionais, tem sonhos, tudo isso. Eu não posso esquecer isso. Como líder, não posso esquecer de jeito nenhum isso. Tá? E existe uma tendência, o fato de eu estar dentro do mesmo escritório, que já às vezes muitos líderes já se afastavam um pouco. Hoje, com o computador no meio, para alguns virou como se fosse uma armadura. Ou seja, ele ficou longe do liderado, não tem mais nada a ver com esse liderado. Eu não posso de jeito nenhum entrar nessa onda. Eu preciso entender, e essa talvez seja a sintonia fina de um grande líder, é eu ter a percepção numa reunião, independentemente se eu estou dentro do online ou se eu estou no presencial, eu ter a percepção de que aquela pessoa talvez precise de uma conversa sozinha comigo. E aí abrir o jogo e ser autêntico, de dizer de que jeito é que eu te posso ajudar. Nessa transformação para o home office, embora a produtividade tenha aumentado, uma das questões é que as pessoas ganharam aqui alguns fatores externos, como por exemplo a própria família, né? Assim, hoje eu vejo em minha casa, às vezes estamos 4, 5 computadores ligados em casa, todo mundo trabalhando, todo mundo em videoconferência, todo mundo em reunião, todo mundo faz barulho e o computador da filha dá uma bugada no meio da minha videoconferência, acontece tudo um pouco. E isso são fatores que nos distraem. Só que o líder não pode ir lá e cobrar. Espera aí, Priscila, porque você não trabalhou 8 horas hoje? Porque não trabalhou 10, 16? Porque senão os 20% de melhoria de produtividade eles acontecem, mas o esforço que a pessoa tem é altíssimo. Então eu preciso entender, e às vezes entender que de repente o filho da Priscila apareceu do lado no meio da entrevista, no meio da videoconferência, e ele ver isso com normalidade. Isso é normal, isso vai acontecer. Não acontecia no escritório porque não tinha filhos lá, mas isso vai acontecer. A gente, como líder, precisa de olhar, usar aquilo inclusive como brincadeira, como momento de descontração, porque tudo isso no final ajuda a engajar também. Então eu diria que o ponto crucial, não podemos descurar o ser humano. A pressão está grande em cima de todo mundo está estressado, todo mundo está com medo, normal, mas a gente precisa de entender, precisa manter a roda girando e precisa chamar esses liderados, às vezes dizer, cara, tira um dia, descansa, fica tranquilo. Isso é normalíssimo. Mais do que nunca, eu diria, ser humano. Bom, eu conversei com Carlos Batista, especialista em transformação digital. Muito obrigada pelas suas dicas. Certamente os gestores vão melhorar e abrir a visão com todas essas informações que você nos passou. Muito obrigada. Obrigado, Priscila, como eu disse no início, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, o prazer é nosso. Bom, a Lesp Conecta fica por aqui. Você pode ver esse e outros programas no YouTube da Rede Alesp. Até mais, tchau, tchau.